Criar estratégia de investimentos não é algo fácil. E hoje a gente falaremos como você pode criar essa estratégia de investimentos e o que você deveria procurar nelas. Só quero lembrar uma coisa bem simples, gente. Essa é um passo inicial para você que está procurando começar o seu portfólio, procurar novos jeitos de investir, entendeu? Começar a dar esses passos. Não pensando no básico, mas começando pensando em resultados. E só lembrando, meu nome é Vitor e hoje falamos de 4 tipos de estratégia de investimentos para você começar no seu portfólio. Gente, e só para esclarecer, tá? Estratégia de investimento é um plano que você cria, é algo que você segue, tem que ter critérios, tem que ter justificativa, não pode ser algo que você criou por criar, tá? E eu vou explicar isso de forma mais detalhada. Vamos dizer que você tem a ideia de investimentos um pouco mais agressivo, você quer um lucro mais rápido, ou então talvez você queira algo mais seguro e lucros mais lentos. Aí tudo isso vai ser baseado na estratégia de investimento que você vai criar. A estratégia de investimento que você vai seguir, eu tenho que lembrar que você também tem que criar critérios para entrar e sair dos investimentos que você está. Esses critérios vão não só definir sua saída, mas também vão ver quão bem você está indo nos seus investimentos e na estratégia que você criou. Isso é uma estratégia de investimento. E é isso que você deve almejar se você está começando agora a procurar um portfólio ou procurar métodos de investimento. O benefício dessas estratégias de investimento são variados, tá? Mas o que você tem que levar em consideração é que quando você vai fazer um investimento a longo prazo, que essas estratégias que nós vamos mostrar para você são de investimentos a longo prazo, elas são mais favoráveis em rendimentos de renda variável. Mas não quer dizer que você possa aplicar em outros investimentos, como a renda fixa, tá? Com essas estratégias de investimentos a longo prazo, você tem que levar em consideração algumas coisas que são importantes. Você tem que ter disciplina, isso é uma coisa que a gente fala muito ao decorrer dos nossos vídeos, tá, gente? Não adianta nada de você falar e pegar uma estratégia de investimentos ou criar uma estratégia de investimento baseado em alguma coisa e falar assim, segui um dia, os outros dias, sei lá, seja o que eu quiser, entendeu? Você tem que levar em consideração que essas estratégias vão servir como uma segurança para você, tá? Também como uma base para você seguir e comparar com as outras estratégias ou até mesmo investimentos pessoais que você não está utilizando a estratégia. O importante é, você pega ela, segue ela e a partir disso você tira o que você ganhou dela, o que você achou interessante e você vai para outras, se você quer esse tipo de investimento ou não. Vamos começar com uma estratégia bem famosa que muita gente usa hoje em dia. O nome dela é Value Investing. Em português, investimento de valor. Vou explicá-la de forma simplificada para vocês e depois vou aprofundar no assunto, tá? Se trata de encontrar ações de empresas que estão desvalorizadas em relação ao que elas realmente valem, comprar essas ações para, ao decorrer do tempo, ela voltar ao valor que elas devem estar de verdade e depois vender essas empresas para ganhar um lucro. Vamos lá nessa parte de valor e por que algumas empresas estão desvalorizadas e não deveriam estar. É um pouco complicado e a gente vai começar devagar, certo? Renda variável, certo? O valor das ações elas variam ao decorrer que as pessoas compram e vendem ações. O valor dessas ações é baseado na última compra e venda. Uma empresa que está na renda variável, ela não necessariamente tem um valor específico, mas ela tem um valor do que as pessoas acham que ela vale. Pode ser que esse valor mude ao decorrer do tempo. Existem empresas que estão supervalorizadas e existem empresas que estão desvalorizadas. Quer dizer que as pessoas acham ao decorrer do tempo que elas não valem aquilo e aí ela vai cair, mas na verdade elas valem. Puxa o capital da empresa, quanto que ela tem de investimentos, dívidas, entre outras coisas que você pode pegar de referência. E aí você encontra essa empresa que está desvalorizada, pode ser também uma questão de mercado. É muito comum, por exemplo, muitas pessoas acharem que a empresa não tem futuro no mercado, mas na verdade ela tem um mercado muito aberto e aí por causa disso ela desvaloriza para depois crescer de forma absurda. E aí você encontra essas empresas que estão desvalorizadas, compra ações dessa empresa e depois essa empresa vai voltando ao decorrer do tempo ao valor que ela realmente deveria estar, até chegar a um equilíbrio e depois você vende essas ações. O nome dessa estratégia é Value Investing ou investimento de valor. Ela é muito aplicada na questão da renda variável. Não quer dizer que você não possa aplicar em outras coisas que não seja renda variável. Tem alguns outros investimentos que você poderia aplicar ela. É um tipo de estratégia que é interessante, principalmente para quem está começando. Acho que essa questão de ver as empresas e ver dívidas como o valor real da empresa, entendeu? E quanto que ela está o valor de mercado é um jeito interessante de você começar a não só analisar empresas para você ver o parâmetro geral, mas também começar a pegar esse tato de investimento. E só lembrando, gente, esse tipo de estratégia ela é ir contra a opinião geral do mercado. Às vezes o mercado não está certo, mas você
e contra ele também corre um grande risco, tá, gente? Se você for seguir esse tipo de estratégia, é importante que você estude bastante, tenha uma ideia básica de como o setor inteiro da empresa que você está entrando e como ela está funcionando. Você não pode entrar nas coisas porque sim, você tem que ter uma base para você poder entrar, parâmetros que você crie para você evitar entrar numa fria. Galera, vamos para outra estratégia de investimento. Essa aqui eu gosto muito, que é Growth Investing, ou investimento de crescimento. Tá, gente, essa estratégia é uma das estratégias que eu mais utilizo pessoalmente, tá? E eu gosto bastante dela. Vamos lá, por quê e como é que ela funciona? Você encontra empresas no mercado que tem potencial de crescimento e você investe nessa empresa, vê ela crescer e tira o seu lucro. No papel é muito simples, mas na prática é um pouco mais complicado, certo, gente? Um setor muito famoso por ser bem sucedido nesse tipo de estratégia é o setor de tecnologia. Ah, por que tecnologia? É um setor onde você tem muitos avanços, sempre há uma grande próxima tecnologia e as coisas do setor podem ser replicadas de forma fácil. Então vamos dizer, o cara desenvolve um software e aí esse software populariza, entendeu? É fácil você pegar e começar a vender muitos softwares para todo mundo, que é diferente de outros setores, onde são limitados a quantidade de matéria ou produção, dependendo do que a gente está falando. Essa estratégia, essa questão, ela é muito interessante, é uma estratégia bem interessante também para quem está começando. Só que também há seus riscos, tá, gente? Todas as estratégias têm um risco que você corre e tem um conhecimento que você tem que saber. Existe muito empresas que acaba popularizando a ideia de tipo, vai crescer, vai crescer, vai crescer, e aí o negócio só ladeira abaixo. O ideal dessa estratégia é você encontrar empresas que têm um potencial bom, não só analisando a empresa, mas analisando o setor que ela está atuando e tentando ter uma ideia como ela vai crescer ao decorrer desse tempo. E baseado nisso, você faz a compra dessas ações. Existe também problemas que acontecem, entendeu? Com algumas empresas, por exemplo, um setor que muita gente já deu alguns problemas, mas também já deu muito certo, é o setor de varejo. O varejo é um setor extremamente volátil que pode dar bom, pode dar ruim. Muitas pessoas vão com essa estratégia lá, dá bom, muitas pessoas vão dar ruim, tá? No sentido de tudo, é uma estratégia que eu gosto bastante, gosto dela com muito carinho. Vamos para outra estratégia de investimento, composição de renda passiva. Essa aqui é uma maravilhosa estratégia onde você vai dormir e ver os negócios subindo, ganhando dinheiro, é isso aí. Como é que ela funciona? Se trata em você ter ações ou então ter rendas onde você não precisa estar diretamente ou ativamente analisando o tempo todo e ao decorrer do tempo elas vão dando dinheiro para vocês. Como você faz isso? Investimento em renda fixa, em ações, você recebe dividendos de ações, e entre outras coisas. Você tem essas ações e você fica nelas e o seu objetivo não é vender elas, mas sim ganhar o dinheiro com elas ao decorrer dos anos. Agora, como é que funciona? No setor de renda variável, em questão de ações, você tem que entender que existem vários tipos de ações em vários setores. E também existem ações que são melhores para dividendos e ações que são piores para dividendos. O que isso quer dizer? Uma ação está dando mais dinheiro para você ao decorrer do tempo, enquanto outra não. E por que isso acontece? Algumas ações estão focadas no crescimento ao todo da empresa ou então do setor em si dela que ela está dentro de que aplicar, certo? E essas ações são ações de crescimento. O objetivo delas é aumentar o valor da ação em si e não dar lucros para as pessoas. E outras ações são ações que estão mais relacionadas a dividendos, estão distribuindo mais os valores delas, certo? Esses são o tipo de ações que tem no setor de renda variável. Se você, por exemplo, for seguir essa estratégia de investimento, onde você quer procurar ações para ficar por muitos anos e ganhar bastante dinheiro com elas, sem precisar sair, então você está procurando ações de dividendos, tá? Então isso aí é uma coisa bem interessante, você tem que olhar quando você for aplicar esse tipo de estratégia. E é bem importante você lembrar também que esse tipo de investimento, apesar de ele ser muito seguro, você tem que ter uma noção para onde a ação está seguindo, certo? Não só esse investimento, mas todo investimento. Por exemplo, eu já ouvi histórias, entendeu, de pessoas que entram na ação e vão falar, vou ficar 8 anos na ação. Aí começou 8 anos, a ação estava em R$80. 8 anos depois estava em R$4. Tudo bem, você ganhou dividendos e tal, mas valeu o preço, a perda toda? Isso também é um ponto que você tem que levar em consideração, tá, gente? Apesar de você não ficar tão ativamente olhando para as ações, você tem que entender que você tem que se prevenir para esse tipo de coisa não aconteça e se acontecer você cortar as perdas, ok? Vamos para outra estratégia, gente, diversificação dos seus investimentos. Essa estratégia, diferente das outras que você pode ser aplicada, ela é uma combinação de todas as estratégias no decorrer do tempo. É importantíssimo que você entenda que diversificar seus investimentos vai evitar a chance de você falhar neles também. E por que isso faz tanta importância?
Porque se você investir tudo em uma coisa só e essa coisa der errado, você perdeu todo o seu dinheiro. O objetivo aqui é não perder dinheiro e sim ganhar dinheiro. Então você quer evitar esses problemas que acontecem ao decorrer, certo? Você fala, eu estou fazendo a outra estratégia, você falou lá, ela pode ser aplicada junto com as outras estratégias. É interessante que você não invista só em um setor, invista em vários setores e de forma diferente. Não quer dizer que você não possa investir tudo em uma ação. Você pode. Se você tem tanta certeza que aquilo vai subir, você pode, mas você tem que entender o risco que você está correndo, certo? Se você entende o risco que você está correndo, aí é cada um no seu quadrado, né? Mas eu não faria isso. É um risco muito grande você investir em um único setor, em uma única ação, ou em um único investimento que tenha riscos, entendeu? E esperar que dê certo. Tudo bem, dê certo agora, dê certo amanhã, mas esse é o problema na maioria das coisas, né? Um dia vai dar errado. E vamos torcer para esse dia que der errado você não tiver tudo lá, porque senão você se ferrou, né? E se isso acontecer, as coisas vão cair, entendeu? O mundo vai acabar e as coisas vão dar ruim. Vai dar muito ruim, você vai perder muito dinheiro, porque o objetivo não é perder dinheiro, é ganhar dinheiro. Então não faça isso, não invista em uma ação só que cada um faz o que quiser, né? Talvez você tenha os seus motivos, mas eu recomendaria você não fazer isso quando você for tratar em questão de investimentos. Galera, depois de todas as estratégias que eu passei para você, eu quero lembrar que elas são estratégias a longo prazo. Apesar de você falar assim, eu quero investir a curto prazo, cada um ao seu risco, você tem que entender que elas são mais efetivas a longo prazo, não quer dizer que você não possa utilizá-las a curto prazo. E essas estratégias, os lucros delas vão se desenvolvendo melhor a longo prazo também. Mas por que seguir uma estratégia de investimento e por que fazer isso? Elas servem como guia para você, não só na questão de quais suas próximas ações e como você vai executá-las, mas também como você vai fazer. Você pegando essas ideias em mente, como você vai tentar ganhar dinheiro no setor de renda variável, ou seja, em qual setor que você queira aplicar elas. E também quero lembrar uma coisa, seguir essas estratégias é importante você ter autodisciplina para seguir elas e também tenha conhecimento. O que a gente falou aqui, a gente falou de forma mais básica das estratégias, também não dando o nome delas. Agora, se você quiser seguir elas a fundo, é interessante que você não só pegue as coisas do vídeo, mas também vá por si só procurar o conhecimento para aplicar essas estratégias. Você não pode só depender da gente. Você é o principal responsável pelas coisas que vão acontecer na sua própria vida e também do seu sucesso. Então é por isso que você tem que correr atrás dessas coisas para elas darem certo. Com isso tudo em mente, gostaria de agradecer a todos que ficaram comigo até o final desse vídeo. Adorei falar sobre as estratégias de investimentos e quero lembrar a todos vocês que, apesar das estratégias serem um pouco complicadas para algumas outras pessoas, se alguém não entendeu alguma coisa, fiquem à vontade para comentar nos comentários alguma pergunta que nós estaremos dispostos a respondê-los. E eu espero vocês na próxima semana.